Ai, guerreiros! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu assisti meu melhor amigo se destruir por ser o bonzinho. Ele dava tudo, perdoava todo mundo, sacrificava a própria paz por pessoas que nem lembravam mais o nome dele. 3 anos depois, eu o encontrei de novo. Ele não estava mais quebrado. Ele estava implacável. E ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou: o mundo não mudou. Eu mudei. Parei de ser fácil de quebrar. Aquela frase ficou comigo, porque no fundo eu percebi que não era só a história dele. Era a minha. E é a sua também. Agora mesmo, existem 2 versões de você. A versão 1, aquela que se explica, se desculpa, tolera e continua esperando que as pessoas mudem. Você se dobra para ser compreendido, respeitado, amado. Mas quanto mais você dá, menos eles enxergam seu valor. Aí tem a versão 2, a silenciosa, a convicta, a que não discute, não implora, não corre atrás. Ela simplesmente se retira, sem barulho, sem culpa. Você tem vivido como a versão 1 por tempo demais, e isso está te matando. Te deixou mole onde deveria ser afiado, gentil onde deveria ser estratégico. Maquiavel escreveu certa vez: é mais seguro ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. E ele não estava falando de crueldade. Ele estava falando de controle, de saber a hora de parar de ser a pessoa que se quebra pelos outros. Hoje, eu vou-te mostrar como despertar a versão 2, a versão implacável de você, aquela sobre a qual Maquiavel escreveu, aquela que as pessoas sentem, mas nunca conseguem manipular. Existem 8 mudanças que separam essas 2 versões de você. Cada uma vai exigir um pedaço do seu antigo. Cada uma vai parecer que você está queimando o que costumava te definir. Mas se você ficar até o fim, vai sair daqui irreconhecível para a pessoa que você era antes. Você vai parar de buscar paz nos outros e vai começar a gerá-la de dentro para fora. Você vai aprender o poder de ser intocável, porque este mundo vai te quebrar, a menos que você se torne implacável. E antes de começarmos, quero que você coloque isso nos comentários: eu não vou quebrar de novo. Número 1. Pare de se dar para os ingratos. A primeira transformação rumo à implacabilidade começa quando você percebe isso: sua maior fraqueza nunca foi o seu coração. Foi onde você o colocou. Você tem sangrado energia para pessoas que se alimentam da sua luz, mas nunca, jamais, devolvem algo. Você continua ajudando, perdoando, explicando, esperando que, talvez, quem sabe, elas finalmente vissem o seu valor. Mas elas nunca veem. Por quê? Porque na psicologia do poder, o que é dado de graça é subconscientemente desvalorizado. As pessoas instintivamente equiparam generosidade com inferioridade. Elas assumem que se você dá com tanta facilidade, é porque precisa ser querido. E no momento em que alguém sente a sua necessidade, ela te controla. É assim que a fraqueza nasce. Não do fracasso, mas da dependência emocional disfarçada de bondade. Maquiavel disse: os homens ofendem mais rápido a quem amam do que a quem temem. Os ingratos exploram a sua bondade precisamente porque não temem perdê-la. Eles sabem que você vai ficar. Eles sabem que você vai perdoar. Eles sabem que, não importa o quanto te tratem mal, você vai racionalizar o comportamento deles com desculpas do tipo: eles estão passando por uma fase. Isso não é compaixão. Isso é auto-engano. A verdade é que as pessoas lembram da dor, não da gentileza. Elas respeitam as consequências, não as explicações. Quanto mais previsível a sua misericórdia, mais invisível você se torna. Cada vez que você tolerou o desrespeito, treinou os outros a te verem como descartável. Cada vez que você explicou o seu valor, confirmou que precisava prová-lo. Essa é a psicologia silenciosa por trás do motivo pelo qual os bons são os primeiros a quebrar. O mundo não te destrói porque você é bom. Ele te destrói porque você confunde ser bom com ser inofensivo. Os ingratos são predadores em forma humana. Eles não caçam o seu corpo. Eles caçam a sua culpa. Eles te fazem sentir mal por se proteger. Eles torcem a sua empatia e a transformam em uma arma contra você. Então, pare de achar que você deve lealdade a alguém só porque um dia se importou. O seu cuidado é um privilégio, não um direito. Deu apenas a quem o conquistou através de respeito consistente. Todos os outros devem sentir a afiada da sua ausência. Desapego é a sua defesa. Indiferença é a sua vingança. Maquiavel entendeu isso profundamente quando disse: os homens são ingratos, volúveis, falsos, covardes e gananciosos. Ele estava te alertando: nunca dê poder aos ingratos, porque eles vão usá-lo para te enfraquecer. Você precisa desaprender a crença de que ser bom vai te salvar. Bondade sem limites é uma sentença de morte. Implacabilidade não é crueldade. É correção. É o momento em que você para de recompensar a traição com acesso.
Quando você para de atender todas as ligações, de perdoar todas as mentiras, de explicar o seu silêncio, os ingratos entram em pânico. Eles percebem que não podem mais se alimentar das suas reações emocionais. É aí que o poder muda. Você se torna aquele que decide quem merece sua atenção e quem desaparece na irrelevância. O mundo pertence àqueles que conservam sua energia como uma arma, não àqueles que a desperdiçam como um desejo. Cada grama de força que você derrama nas pessoas erradas é poder roubado do seu futuro. Retire-a, acumula-a, reconstrua-se. Deixe que se perguntem o que aconteceu com o seu calor, diga a eles que congelou quando você finalmente viu a verdade. Algumas pessoas merecem mais a sua distância do que a sua devoção. Agora, quero que você coloque essa afirmação nos comentários: minha bondade tem limites. Número 2. Transforme dor em poder. A dor é a professora mais pura porque ela nunca mente. Ela não alimenta seu ego. Ela não se importa com suas desculpas. Ela te expõe, te despe, queima tudo que é fraco dentro de você até que só o seu eu real permaneça. A diferença entre os quebrados e os poderosos não é a quantidade de dor que sentiram. É o que fizeram com ela. Pessoas fracas afogam-se na dor porque continuam procurando justiça. Ainda acham que o mundo lhes deve cura. Mas mentes implacáveis sabem a verdade: a dor é moeda. Ou você a gasta construindo a si mesmo, ou a desperdiça reclamando. Aqueles que se levantam da destruição não são sortudos. Eles são estratégicos. Eles olham para a traição, a decepção e o fracasso, e em vez de perguntar "porque eu", perguntam: o que isso está me ensinando sobre controle? Maquiavel disse: nunca desperdice a oportunidade oferecida por uma boa crise. Cada momento de sofrimento é uma oportunidade de evoluir para alguém intocável. A dor não é punição. É informação. Ela te diz exatamente onde mora a sua fraqueza. Cada traição mostra em quem você confiou fácil demais. Cada rejeição revela onde você colocou seu valor. Cada perda expõe a ilusão da permanência. Quando você começa a ver a dor por essa lente, ela para de ser uma ferida e se torna uma arma. Você começa a usá-la para afiar sua mente, em vez de destruí-la. A psicologia sombria da transformação está em transmutar o sofrimento em estratégia. A maioria das pessoas chora para se sentir melhor. Os fortes refletem para ficar mais fortes. Quando são magoados, não buscam closure. Eles criam poder. Eles estudam seus inimigos em vez de odiá-los. Eles analisam seus erros em vez de fugir deles. Transformam cada decepção em disciplina emocional, cada desapontamento em foco. Essa é a essência da resiliência maquiavélica: usar a crueldade do mundo como combustível, não como correntes. A dor é a forja onde o domínio nasce. Quando a vida te quebra, ela está-te mostrando quem você realmente é, sem máscaras. Pare de fugir dela. Sente-se com ela. Sinta cada gota do fogo. Porque quando você sobrevive ao seu próprio sofrimento, ninguém mais pode te controlar com medo. O momento em que você para de temer a dor, você se torna imprevisível. E imprevisibilidade é poder. Quando os outros tentam te manipular através da culpa ou rejeição, isso não funciona mais, porque você já enfrentou o pior e sobreviveu. Maquiavel acreditava que um homem sábio aprende mais com o infortúnio do que com o conforto. Isso porque a dor ativa a consciência. Ela força a evolução. Silencia a ilusão. Você começa a ver as pessoas como elas são, não como você queria que fossem. Começa a escolher a lógica em vez da emoção. Quanto mais você suporta, menos reativo se torna. Você se move como alguém que já passou pelo fogo e viveu. Essa energia comanda respeito porque é perigosa. As pessoas sentem quando você entra numa sala. A aura de alguém que transformou cada ferida em sabedoria. Você não carrega mais cicatrizes com vergonha. Você as veste como armadura. Seu silêncio se torna pesado. Seu olhar, firme. É assim que você sabe que cruzou a linha de ser moldado pela dor para moldar os outros através dela. Da próxima vez que a vida te machucar, não há maldição. Estuda, pergunte-se, que vantagem está escondida aqui? Porque cada momento de agonia carrega uma semente de domínio, se você for implacável o suficiente para usá-la. Coloque essa afirmação nos comentários: minha dor constrói poder. Número 3. Mata a necessidade de ser compreendido. A fome de ser compreendido é a armadilha que mantém mentes poderosas acorrentadas à mediocridade. Você continua se explicando, esperando que as pessoas vejam suas intenções, sua bondade, sua verdade. Mas aqui está a realidade cruel: a maioria não se importa em te entender. Eles só se importam em te categorizar. Eles não escutam para compreender. Eles escutam para encontrar fraqueza. Quanto mais você se explica, mais informação dá para usarem contra você. Na psicologia sombria, entendimento é igual a controle.
Quando as pessoas conhecem seus motivos, sabem como te manipular. É por isso que os implacáveis permanecem em silêncio. Eles deixam os outros adivinharem, projetarem, assumirem, e nessa confusão, eles permanecem intocáveis. Maquiavel disse: quem deseja ser obedecido deve saber comandar, e para comandar você nunca deve dar explicações em excesso, porque explicar é um ato defensivo. Revela que você ainda busca validação. O poder não se justifica. Ele simplesmente existe. As pessoas mais intimidadoras são aquelas que não explicam porque agem, sentem ou desaparecem. O silêncio delas cria tensão. Essa tensão gera respeito. Os fracos imploram para ser vistos. Os fortes escolhem ser incompreendidos. Você precisa entender que quando você para de se defender, se torna imprevisível. E imprevisibilidade é a irmã gêmea do medo. As pessoas não controlam o que não conseguem ler. É por isso que governantes, líderes e estrategistas ao longo da história dominaram a arte da ambiguidade. Falavam menos do que sabiam e agiam mais do que explicavam. Você precisa aprender a fazer o mesmo. Cada vez que você corre para explicar suas intenções, entrega o projeto das suas emoções. Está ensinando os outros a te desarmar. O perigoso sobre ser transparente é que isso convida à dissecação, e a dissecação sempre mata a magia do poder. Maquiavel escreveu: o homem sábio faz imediatamente o que o tolo faz no final. O sábio para de se justificar cedo, enquanto o tolo continua falando até ser exposto. Você não deve clareza sobre suas escolhas a ninguém. Você não deve explicação sobre seu distanciamento, seu silêncio, seus padrões ou sua mudança. Deixe que interpretem mal, deixem que achem que você se tornou frio, arrogante, distante. Cada rótulo falso que eles te dão adiciona outra camada à sua armadura. No momento em que você para de tentar corrigi-los, você retoma o controle. Porque o controle vive na contenção. O silêncio não é fraqueza. É compostura transformada em arma. Deixa os outros nervosos porque eles não conseguem prever seu próximo movimento. E a incerteza os deixa cautelosos. Isso é domínio psicológico. Pense nas pessoas mais poderosas que você já conheceu. Elas não eram barulhentas. Eram compostas. A presença delas exigia atenção. Não porque gritavam, mas porque não precisavam. Cada palavra que não diziam falava mais alto que 1000 justificativas. Você precisa se tornar esse tipo de presença. Um mistério que ninguém consegue decifrar completamente. Uma tempestade que não se anuncia. Quando alguém tentar te provocar, deixe seu silêncio sufocar o ego deles. Quando alguém te julgar mal, deixe-os sentados no próprio achismo. A verdade é sua arma. Não a desperdice provando sua inocência. Quem precisa te entender, não merece te entender. Quem realmente te valoriza, nunca vai precisar de uma explicação. Poder não é sobre convencer os outros. É sobre se tornar tão autossuficiente que a confusão deles não importa mais. Quando você para de precisar ser compreendido, finalmente começa a se entender. Quero que você coloque essa afirmação nos comentários: meu silêncio fala poder. Número 4. Desapegue. Não implore. Implorar por atenção, amor ou um desfecho é como os poderosos se tornam escravos. Quanto mais você corre atrás do que está indo embora, menor você se torna aos olhos de quem nunca pretendeu te valorizar. Desapego não é frieza. É controle. É a habilidade de se afastar de qualquer coisa que ameace seu amor próprio, não importa o quanto você a quisesse. A maioria confunde apego com lealdade, mas são opostos. Lealdade é força. Apego é dependência. O mundo te condicionou a acreditar que lutar pelas pessoas prova seu cuidado. Mas na psicologia sombria, quem corre atrás sempre perde poder. O ato de implorar, seja por tempo, afeto ou atenção, transmite fraqueza, e fraqueza convida à exploração. Maquiavel escreveu: quem não é senhor de si mesmo não pode ser senhor dos outros. Quando suas emoções te governam, você é fácil de controlar. Os implacáveis se desapegam não porque não têm emoção, mas porque se recusam a ser possuídos por ela. Quando alguém se afasta, eles não discutem nem explicam, eles observam. Quando alguém os desrespeita, eles não imploram, eles desaparecem. O silêncio se torna sua espada. E a ausência, sua mensagem. Num mundo construído sobre manipulação emocional, o desapego é a rebelião definitiva. Aterroriza manipuladores porque mata a fonte de poder deles, sua reação. Quando você para de reagir, se torna elegível. E quando você é elegível, se torna temido. A arma secreta dos poderosos não é a raiva. É a indiferença. A indiferença queima mais frio que o ódio e dura mais que o amor.